Então, eu acredito que a presidente Dilma ela vai tomar uma série de medidas, até porque a inflação também ultrapassou a meta, é hoje uma preocupação a questão inflacionária. Veja que os IGPs, né, o GPM e o GPDI, os dois estão com 2 dígitos, 11%, 11,5%. Então, acho que o governo terá mais rigor na questão fiscal, o que é necessário. O senhor tem conversado com o governo federal? O senhor teve uma conversa com o ministro da Justiça. Hoje conversa com Michel Temer. O que tem sido tratado nesse diálogo? Não, ainda não deu tempo, porque começou agora essa semana. Eu falei com a presidente Dilma, fui aos cumprimentos lá da posse, mas foi mais uma conversa, não foi conversa de temas de governo. E ontem me ligou o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, dizendo que vem a São Paulo para a gente conversar sobre segurança pública. E acho que dá para fazer aí uma boa parceria nessa área. E hoje o vice-presidente da República vai tomar um café conosco. Então é sempre bom. O Brasil é uma república federativa. E o que caracteriza a federação é a cooperação entre os entes federados. O senhor conversa com Michel Temer como vice-presidente da República ou como presidente nacional do PMDB, vindo discutir aqui cargos, influência no seu governo, já que o PMDB ficou praticamente fora aí do primeiro comando, do primeiro escalão? Olha, como vice-presidente da República, né? Claro que ele, sendo do PMDB, sempre tem uma conversa também partidária, mas eu diria que a conversa é eminentemente com o vice-presidente da República, que, aliás, vem até em nome da presidente, né? Conversar, enfim, ainda mais ele que é de São Paulo. Uma das coisas, inclusive falamos aqui no CBN São Paulo durante a campanha eleitoral, e é uma reclamação constante não só do senhor, mas dos paulistas de uma maneira geral, é sempre sobre o envio de verbas federais ou verbas da União para o estado de São Paulo. Como é que o senhor pretende mudar esse quadro através desse diálogo? Isso é uma maneira? O que o senhor pretende fazer nesse sentido? Apresentar bons projetos junto ao governo federal e cobrar, né? Na realidade... Mas nós não tínhamos antes bons projetos? Não, tínhamos. É que parece fácil, né? Eu apresento bons projetos e o dinheiro vem. Não funciona assim. Eu acho que há duas coisas. Uma, o governo federal entende que São Paulo é mais rico e que, portanto, não precisa muito apoio. Mas, na realidade, não é assim. Nós, primeiros, não somos os mais ricos. Se pegar o per capita, tem vários estados na frente, especialmente Brasília, né, o Distrito Federal, que é a maior renda per capita do país. Segundo, nós temos grandes bolsões de pobreza, aliás, até de pobreza extrema, onde nós vamos procurar atuar aí firmemente. Agora, grandes projetos como metrô, trem, infraestrutura, aeroportos, logística, e especialmente financiamento de saúde e segurança pública, essa parceria com o governo federal é muito importante. Na questão da segurança, o senhor se referiu agora há pouco da conversa que teve com o ministro da Justiça, que está propondo, José Eduardo Martins Cardoso, um pacto nacional. De que maneira funciona esse pacto? Como é que São Paulo pode entrar nesse pacto e como pode se beneficiar? Olha, você não vai avançar mais efetivamente se o governo federal não entrar firme, e principalmente na sua área de responsabilidade, que é a fronteira. Veja que nós produzimos em São Paulo cana-de-açúcar, laranja, soja, milho, café, nós não produzimos cocaína. E a gente prende aqui o pequeno traficante. Você prende um, eles colocam outro. Você prende um, coloca outro. É preciso agir nas fronteiras. Então, tráfico de drogas, tráfico de armas e lavagem de dinheiro é fundamental a ação federal, porque ela tem os instrumentos para ter uma ação de inteligência e uma ação mais eficaz em fronteira. E essa boa parceria, por exemplo, criminoso não se delimita a um território. Então, você ter banco de dados, Infocrim, Fotocrim, cruzamento de informações, cooperação, Polícia Federal, investigação, crime organizado, fundo penitenciário para o recurso para o sistema penitenciário, fundo de segurança para a inteligência, área tecnológica. Então, eu estou otimista, eu acho que tem muita possibilidade de avançar. Governador, eu peguei aqui algumas manchetes que estavam na mídia aí nesses últimos tempos. Aí a gente reúne tudo isso e fica tentando entender o que acontece. Vou repetir, eu vou reproduzir aqui para o senhor.
Goldman não aceita ficar no governo porque não gostou da secretaria oferecida. Alckmin muda a secretaria de educação preferido, ou secretário de educação preferido de Serra. Alckmin ouve Chalita e atende sugestões de desafeto de Serra. Alckmin venderá prédio que Serra mandou reformar. Governo Alckmin fará revisão nas contas de Serra. Isso é um governo de ruptura, o governo Serra? Não, na realidade a imprensa às vezes coloca pimenta, né, onde não deve. Primeiro, substituição de nomes é natural. Você encerra um período de 4 anos, é natural que você tenha novos nomes aí para avançar. Nós tivemos 6 secretários que nós mantivemos e outros que são novos, que é um novo momento, é uma corrida de revezamento, trazer o pessoal com grande entusiasmo, né? Muitos, inclusive, eram do governo. Por exemplo, o secretário da Saúde, professor Giovanni Cherry, ele era o presidente do Instituto do Câncer, do ICESP, e é o diretor da Faculdade de Medicina. Nós vamos dar continuidade a todos os programas e projetos. Não haverá interrupção de nada, nada, nada. Agora, vamos trazer também novos projetos. E o ajuste fiscal é uma obra permanente. Veja que eu coloquei antes o seguinte, o Brasil tem imposto demais, carga tributária demais, né, é o campeão aí da carga tributária. E o povo precisa de mais, melhorar a saúde, a educação, ampliar a infraestrutura, só tem uma maneira, é cortar custeio. É reduzir gastos correntes, é melhorar a eficiência do gasto público. Então, eu vou trazer a semana que vem o professor Vicente Falcone, que é do INDG, para ele nos dar uma assessoria nesse trabalho. E não tem nada a ver com questão política. O Serra é nosso companheiro, que eu puder vou ajudá-lo, vamos estar juntos. Aliás, ontem tive uma reunião longa, Milton Jung, sobre isso, com o Ferreira Pinto, secretário da Segurança, e com o Lorival Gomes, da Administração Penitenciária. Só a Secretaria da Administração Penitenciária é quase 1,5 bilhão o orçamento. Nós temos 172 mil presos. Então, conversamos sobre gastos. Como é que a gente pode reduzir gastos, né? Mantendo a qualidade. Então, ele falou, nós tivemos uma boa experiência feita no governo do Serra, na penitenciária do Estado. Ao invés de comprar quentinha, né, você compra o alimento, você terceiriza as cozinhas que você tem nas penitenciárias. O preço caiu pela metade. Então, ao invés de você fazer lá fora o alimento e comprar quentinha, a empresa que ganha a licitação, ela faz o alimento dentro da própria unidade prisional e o preço foi pela metade. Já imaginou se você conseguir fazer isso em grande parte do estado de São Paulo, a economia que você vai fazer? Então, esse é um trabalho permanente. Para mim, tão grave quanto a corrupção é o desperdício. Então, é um esforço permanente de respeito ao dinheiro público e de fazer mais com o dinheiro dos impostos da população. Começou essa resposta aqui dizendo o seguinte, às vezes a imprensa apimenta demais. Não são as relações políticas do PSDB que estão um pouco apimentadas demais e seria preciso ter um pouco mais de diálogo lá dentro do próprio partido? Olha, meu Tiong, eu digo porque normalmente quando a imprensa passa isso, a imprensa está passando aquela conversa de bastidor, aquilo que não se diz na entrevista. Não está havendo isso dentro do partido em função de tudo que aconteceu nesses últimos tempos? Eu quero falar por mim. Nós acabamos de sair de um processo eleitoral. Eu me empenhei nessa campanha eleitoral tanto ou mais do que para a minha própria campanha. Tanto é que ganhei a eleição no primeiro turno e no segundo turno visitei 11 estados do Brasil e nem comecei a transição aqui enquanto não acabou o segundo turno. Suamos a camisa. Fizemos o que pudemos. Acho até que o Serra foi bem. Ganhou a eleição em 11 estados brasileiros. Nós elegemos 8 governadores, é o partido que tem mais governadores. Então tivemos um bom desempenho no Brasil. Bom, governador, dito isso, nós vamos daqui a pouquinho conversar um pouco mais sobre questões de projetos de governo. Área de transporte, área de educação, área do meio ambiente, área da saúde, são 4 áreas importantes as quais o senhor tem trabalhado. Nós estamos recebendo também perguntas através do Twitter, no twitter.com/MiltonJung, também no endereço eletrônico milton@cbn.com.br. Logo depois do Repórter CBN, nós retornaremos falando aqui do estúdio da CBN de internet com a entrevista com o governador Geraldo Alckmin. Daqui a pouquinho.
visite o site CBN e ouça os melhores comentaristas do rádio brasileiro. E também leia os blogs, receba os podcasts e acompanhe as principais notícias do que está acontecendo no Brasil e no mundo. Clique www.cbn.com.br. Atenção, emissoras da rede CBN. Top de 5 segundos. Em Brasília, 10 horas. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Quinta-feira, 6 de janeiro de 2011. O Banco Central aumentou o percentual do depósito compulsório para frear a queda na cotação do dólar. Com isso, a autoridade monetária espera diminuir a especulação bancária, apontada como motivo para a desvalorização da moeda americana. O depósito obrigatório será de 60% do valor da posição de câmbio vendida, que exceder 3 bilhões de dólares ou o patrimônio do banco. A confiança no setor de serviços registrou aumento de 0,3% entre novembro e dezembro, segundo a Fundação Getúlio Vargas. A alta veio depois de 3 quedas consecutivas. Entre os itens que compõem o indicador, o índice da situação atual teve valorização de 5,7% e atingiu o maior nível em 2 anos. Por outro lado, a taxa que mede as expectativas registrou queda de 4,4%, menor patamar desde junho de 2009. O Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar do Rio de Janeiro ocupa hoje os morros da Matriz, do Queto e de São João, na zona norte da cidade. Será instalada na região a 14ª Unidade de Polícia Pacificadora. Segundo a Secretaria de Segurança do Rio, 12 mil moradores serão beneficiados. Mais de 13 mil pessoas foram afetadas pelas chuvas que atingem Minas Gerais. Segundo as autoridades, já são 16 mortos desde novembro. O último caso foi de um homem de 38 anos que morreu depois do desabamento de uma casa em Santa Rita do Sapucaí, no sul do estado. O número de cidades que decretaram situação de emergência chega a 55. O dólar comercial está em alta de 0,53%, cotado a R$ 1,684. O euro tem alta de 0,03% e vale R$ 2,204. No horário de Brasília, 10 horas e 2 minutos. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Mais São Paulo, com Gilberto Dimenstein. Nós temos agora 10 horas e 3 minutos. Estamos falando ao vivo do estúdio de internet da Rádio CBN. Presença aqui no estúdio, ao vivo, do governador Geraldo Alckmin. E o Gilberto Dimenstein também está por telefone conversando conosco agora. Gilberto Dimenstein, bom dia para você. Bom dia, tudo bem, governador? Tudo bem? Muito bom dia, Gilberto Dimenstein. Dimenstein, pergunte. Governador, a gente tomamos um café antes do senhor ganhar a eleição. O senhor tinha me dito que um dos temas prioritários da sua gestão ia ser a questão da educação. Bem, acabou a eleição, as coisas têm que ser detalhadas. Primeira questão bem objetiva. O que é feito para, de fato, aumentar o acesso ao ensino médio, já que São Paulo tem essa experiência exitosa de combinar as escolas regulares estaduais com o ensino médio? O que você vai fazer para que realmente mais pessoas tenham acesso ao ensino médio, ao ensino profissionalizante de qualidade? Olha, a experiência foi muito exitosa, Gilberto Dimenstein, de oferecermos na mesma escola o ensino médio e o técnico. Isso permite ao aluno, por exemplo, do 2º ano do ensino médio, poder fazer num período o ensino médio e no outro período o ensino técnico. Ele ganha 1 ano e meio, ele termina o ensino médio com os 2 diplomas, ele tem praticamente uma escola de tempo integral e ele já está com uma profissão. Se ele quiser, ele vai para a universidade, mas se ele não quiser, ele já tem uma qualificação para o mercado de trabalho. Ou o que é mais comum hoje, o aluno estudar e trabalhar. Não é todo mundo que só pode estudar,
né? Hoje os jovens precisam fazer as duas coisas. Então ele vai poder trabalhar e vai poder também seguir os seus estudos e fazer a faculdade. Então nós vamos implementar, incrementar, aumentar mais ainda o ensino técnico integrado com o ensino médio. E para trazer de volta os alunos para o ensino médio, que porventura abandonaram, nós vamos fazer o Via Rápida para o Emprego, que são cursos de 80 horas, 100 horas, 200 horas, inclusive para aquele aluno que não passaria no vestibulinho e não teria como fazer a ETEC, ou que não tem o ensino médio. Então a gente oferece o curso rápido para ele e traz para ele fazer de volta o EJA, que é a Escola de Jovens e Adultos, porque o desemprego está ligado à baixa escolaridade. É aluno que não tem ensino fundamental, não tem ensino médio. Então nós vamos oferecer a ele uma qualificação, via rápida para o emprego, e de outro lado oferecer o EJA, que é a Escola de Jovens e Adultos. Você que não fez o ensino fundamental, a 9ª série, venha fazer o EJA, rapidamente tirar o seu diploma. Você que não pôde fazer o ensino médio, volte para fazer o EJA. Então nós vamos dar uma ajuda para essa população, porque às vezes não são nem jovens, que não pôde fazer o ensino fundamental ou médio, trazer de volta. E aquele que está no ensino médio, oferecer o ensino integrado, o médio com o técnico. Então, vocês vão ajudar então a pessoa a fazer um cursinho para que ele possa passar no vestibulinho do Paula Souza, seria isso, não é isso? Porque exatamente, você tem o vestibulinho, que não tem como dispensar, ele vai fazer o vestibulinho. Agora, só pode fazer o vestibulinho quem estiver fazendo o ensino médio ou já tiver concluído. Mas nós queremos atingir a população de menor escolaridade, que é a que tem mais dificuldade no mercado de trabalho. Então nós vamos trazê-lo para fazer o Via Rápida, que não é ETEC, são cursos mais rápidos, de chapeiro, pedreiro, operador de máquina, costureira, piloteira, trazer e oferecer o EJA, para ele poder ter o diploma do ensino fundamental ou do ensino médio, e poder continuar os seus estudos. E vamos também implementar, Dimenstein, a segunda língua, fortalecer a segunda língua no ensino médio. A minha meta são 600 mil alunos podendo estudar uma segunda língua no CEL, ou seja, no nosso centro de línguas do Estado, ou na rede privada, e nós pagamos, damos uma bolsa. A gente tem um grande desconto, mas oferecer a ele também esta oportunidade. Ok, Dimenstein. Muito obrigado. Obrigado, governador. Obrigado também pela sua participação, Gilberto Dimenstein, dentro do Mais São Paulo e aqui no CBN São Paulo, conversando com o governador Geraldo Alckmin. Governador, já que o Dimenstein traz a questão da educação, o Robert dos Santos, a Marilene, o Marcelo da Silva, o Jorge Fischer, e tem mais uma sequência de nomes aqui de pessoas que mandam perguntas desde ontem, e boa parte sobre a questão da educação. Muitos são professores, pelo que dá para entender, alguns são pais. E todos falam assim, necessidade de valorização do professor, não com bônus, mas com salário. A Marilene, por exemplo, diz que em 26 anos de magistério nunca enfrentou situação tão ruim como agora. Ela está há 5 anos sem aumento de salário. O Marcelo quer saber se está previsto aumento real de salário para os professores já em 2011. Como é que fica essa questão da valorização do professor? Olha, primeiro as duas coisas são necessárias. É preciso ter carreira, ter plano de cargos e salários, ter aumento, ter reajuste, aumento de salário. E eu disse na campanha, e vou cumprir, que nós vamos dar aumento acima da inflação, ou seja, não só repondo a perda inflacionária, mas estabelecendo ganhos reais e a meritocracia. Elas não são excludentes. Você tem que ter uma carreira, uma progressão na carreira, melhoria salarial e tem que ter um mérito. Isso já está no orçamento desse ano? Está previsto no orçamento desse ano para que esse reajuste aconteça em 2011? Ou isso é um olhar para 2012 ainda? 2011 está previsto pagamento por mérito, por bônus. Não está previsto aumento de salário em termos de carreira. Que é para aquele grupo de 20% de professores que tiveram melhor desempenho ou não? Isso é uma outra coisa. Isso é uma outra questão. Uma outra questão. O bônus, teoricamente, pode ser para todos, desde que você atinja as metas que foram pré-estabelecidas. Tem um benchmark, você diz, olha, se a sua escola cumprir essa meta, você vai ter o bônus, que pode chegar a 3 salários praticamente, 14º, 5º, 6º,
E não só para professor, mas diretor, funcionário, todo mundo recebe. Então a ideia é fazer as duas coisas. E capacitação permanente dos professores. E um diálogo com a rede, né? Quer dizer, nós somos os maiores interessados. O que eu vejo que realmente pode melhorar a educação? Professor e aluno mais tempo na escola. Se tiver professores bem capacitados, estimulados, né? O professor mexe com a vida da gente. Pois é, mas não é o sentimento que a gente tem dos professores. Não parece que eles estão estimulados, não parece que eles estão entusiasmados com o que encontram. Tanto é que todas as vezes que a gente conversa aqui, tem se tratado muito sobre a questão da progressão continuada, muitas vezes até nós somos criticados, porque dizem assim, vocês falam da progressão continuada, mas vocês não conhecem a realidade dentro da sala de aula, porque o aluno já vem mal preparado, o aluno vem cheio de problemas e não tem como controlar uma sala de aula. Não parece que o magistério está desestimulado? Então, qual foi a minha recomendação ao secretário da Educação? Que, aliás, é um professor, reitor de uma das melhores universidades de São Paulo, que é a Unesp, professor Herman. Olha, ouvir o magistério, visitar as escolas, estar presente nas escolas, ouvir o professor, ver a realidade da escola e melhorar. São Paulo tem melhorado. Se a gente for pegar o PISA e o IDEB, é um processo, vem ano a ano melhorando. Precisa melhorar mais ainda. Professor e aluno mais tempo na escola. São as duas coisas que nós vamos fazer prioritariamente. Bom, só que o senhor só não me respondeu uma questão que era um dos interesses aqui deles. Professores, pelo visto. Terá aumento real de salário, ou aumento de salário neste ano, reajuste de salário neste ano, não bônus, no salário mesmo? Bônus com certeza. Salário nós vamos depender da arrecadação do Estado. Se você for verificar o orçamento aprovado pela Assembleia, ele não tem previsto lá um aumento. Agora, se a economia for melhor, tiver um excesso de arrecadação, pode. Ou já estabeleceu uma regra, 2012, 13, 14, estabeleceu uma sequência. Nós vamos ter reajustes acima da inflação. Ou seja, não só dar a inflação, mas procurar repor perdas anteriores. Bom, eu falei da progressão continuada, esses são temas que foram apresentados também pelo José Carlos, pelo Antônio Marcos e alguns outros nomes que estão aqui já mais para baixo, mas que falaram sobre progressão continuada. Essa semana ainda conversamos com o secretário adjunto, no qual ele deixou claro para nós o seguinte, vai ter mudança, mas não vamos acabar. As mudanças que estão sendo propostas, o que o senhor pensa em relação à progressão continuada e de que maneira ela fica, que modelo é esse que vai funcionar em São Paulo? Nós vamos melhorar e avançar. A progressão continuada, ela tem um mérito muito importante, porque o aluno que simplesmente é reprovado, ele não melhora, ele fica mais velho que o conjunto da turma e acaba abandonando a escola. Agora, nós precisamos ter avaliação permanente. Então, primeira mudança, o ciclo que era de 4 anos, né? Primeiro ciclo de 1ª a 4ª série, segundo ciclo de 5ª a 8ª, como agora o ensino fundamental é de 9 anos, ter um ciclo de 5 anos seria muito longo. Então nós vamos ter 3 ciclos, praticamente de 3 anos. Primeira mudança. Segunda mudança, avaliações frequentes. E o aluno com dificuldade, reforço escolar. Então nós vamos fortalecer muito reforço escolar no fim de semana, nas férias, no outro período, recuperar realmente o aluno, que é o objetivo da progressão continuada. E terceiro, o aluno que falta é reprovado. Aí se o aluno vai na escola, é evidente que ele é reprovado todo ano, não precisa esperar o final do ciclo. Agora, se ele vai na escola, por que ele não está aprendendo? Aí é avaliação e reforço escolar. Francisco Soares aproveitou aqui essa deixa para perguntar o seguinte, pelo e-mail, é melhor ou é pior aluno reprovado do que aluno que não sabe ler nem escrever quando termina o curso? O que é pior, o que é melhor? Não, você reprova, veja bem, até o 3º ano, né, da 1ª ao 3º ano, nenhuma escola particular reprova, porque o aluno está num processo de alfabetização. O objetivo da escola não é reprovar e criar numa criança a cultura do fracasso. O objetivo da escola é ensinar. Você pegar os melhores colégios de São Paulo, praticamente todos têm progressão continuada. Conheço um caso de uma criança que foi reprovada no 1º ano. Isso não existe praticamente.
Aliás, acabou de decidir o governo federal, através da Lei de Diretriz e Base da Educação Nacional, recomendando que nos primeiros anos você não tem reprovação. Aliás, eu queria... Não é uma decisão de governo federal, é do federal. próprio Congresso, né? Exatamente. Quer dizer, porque essa lei passou pelo Congresso, foi discutida com a sociedade. Mas eu queria, Milton Jung, chamar a atenção para os ouvintes e para os internautas o seguinte: o que nós precisamos é melhorar a qualidade da educação e da educação pública. Agora, só chamar a atenção, se a gente pegar os melhores sistemas educacionais do Brasil, primeiro, segundo e terceiro lugar no IDEB, que é feito pelo MEC. São Paulo, Minas, Santa Catarina, Mato Grosso, os melhores estados, todos têm progressão continuada. Aí você pega os piores estados, Piauí, Alagoas, Sergipe, Bahia, nenhum tem progressão continuada. Então o problema não é progressão continuada. Então o que está dando errado? Por que o aluno não aprende? Como o senhor chegou a chamar a atenção agora? O que acontece na escola? Não, a grande parte dos alunos está aprendendo e está melhorando. Agora, no mundo inteiro, você tem um percentual de alunos que tem mais dificuldade. E o que nós temos que fazer é dar a mão para eles. Mas o percentual não é muito alto aqui em São Paulo? E eu não estou nem querendo melhorando. comparar, eu não quero nem comparar com outros estados, porque eu acho que a concorrência não nos beneficia, claro, né? Não nos ajuda muito. Claro. A referência não é boa. Mas não é um percentual muito alto de alunos ainda que chega despreparado? O senhor acabou de dizer que os alunos chegam lá para fazer o vestibulinho e tem que fazer reforço? Não, o reforço é o que nós pretendemos fazer. O aluno que está cursando esse... Primeiro, oferecer ensino infantil. Ele ter creche e pré-escola. Porque daí quando ele entrar no primeiro ano do ensino fundamental, ele já está bem adiantado até na alfabetização. Universalizar o ensino infantil, que é das prefeituras e que hoje não está universalizado. Se a criança conseguir fazer a creche e a pré-escola, ela já vai chegar melhor. Por isso eu vou colocar pela primeira vez recursos para as prefeituras no ensino infantil. Depois, o ensino fundamental é melhorar a qualidade. O aluno ficar mais tempo na escola, professor capacitado, motivado, valorizado e uma avaliação permanente. Opa, esse aluno está indo bem, ótimo. Esse aqui está com dificuldade, vamos reforçar e vamos ajudá-lo. Ninguém ficar para trás, você procurar ir ajudando. O senhor gosta sempre muito de trabalhar com índices, números, etc. e tal. E o senhor tem falado da criação de um plano de metas. Esse plano de metas, ele será estabelecido no estado de São Paulo nos mesmos moldes que nós temos, por exemplo, na cidade de São Paulo, através de projeto de lei, transformando obrigatório para todos os governos, claro. Ou é um modelo diferente? Não. Veja bem, você tem o Plano Nacional de Educação, que foi encaminhado ao Congresso Nacional, falta o Congresso aprovar. O Plano Estadual, ele já está sendo discutido com a rede, nós vamos fazê-lo por lei. Ter objetivos, metas muito claras. Aí nós estamos falando do plano estadual de educação. De educação, isso, exatamente. Que é um outro passo. Que também o Estado ficou muito tempo sem tê-lo. No seu governo, em 2003, foi encaminhado o projeto para a Assembleia e está lá engavetado. Mas o que aconteceu? O governo federal mandou para o Congresso Nacional, o Plano Nacional, só o ano passado. Então agora, com o Plano Nacional colocado, né, de forma pública no Congresso, ainda não aprovado, você pode avançar mais no plano estadual. Mas eu me referia ao plano de metas para toda a administração estadual. É isso que eu gostaria de saber do senhor. Não só a educação. Não só a educação. Sim, o plano de metas que nós temos, por exemplo, hoje na cidade de São Paulo, está na forma de lei. Eu pergunto se esse é o mesmo modelo que o senhor pretende implantar. O que nós vamos fazer, já vamos começar, para fazer até julho, é o PPA. O nosso plano de metas, e queremos ser cobrado pelo plano de metas. Nós podemos chamar de plano de metas, até fazer por lei, mas já vamos fazer dentro do PPA. O PPA vai dizer claramente o que nós vamos fazer em 2013, 2014, 2012, 13, 14 até 2015. Então, um plano completo para 4 anos através do PPA. Deixa eu puxar aqui agora o assunto um pouco mais para o transporte, já que as perguntas chegam também nesse sentido. Antes de entrar no metrô, vamos falar um pouquinho de estradas. O Antônio Reis pergunta se nos seus 4 anos termina o Rodoanel. Hoje está sendo adjudicado, Antônio Reis, a asa sul, a asa leste do Rodoanel. Então, se não tiver nenhum recurso jurídico, o contrato deve estar sendo assinado em 40, 50 dias, e aí, em 40 meses,
A rigor é 36, mas eu já estou contando aí que levam uns meses aí para assinar contrato, depositar calção, garantia. Dentro do nosso mandato, nós deveremos estar entregando a asa sul do Rodoanel, que vai ligar Ayrton Senna, Carvalho Pinto, Dutra, Fernão Dias, ligando o mais importante aeroporto brasileiro, que é Cumbica, com o mais importante porto do país, que é Santos. A asa norte é Serra da Cantareira. Se nós conseguirmos resolver os problemas ambientais rapidamente, é possível. Se não, demora um pouco mais, mas ela vai ser feita no menor prazo possível. Asa norte, o senhor está se referindo? Norte, que é a da Cantareira. Mas ela não é urgente, porque você já tem uma grande rodoanel. Quem vem da região oeste de São Paulo e quiser ir para o Rio de Janeiro, já pega Dom Pedro. Lá em Campinas, ele já sai e pega a Dutra, não precisa vir a São Paulo. Então, o importante é a asa sul. Com a asa sul, a leste, que acabou de ser inaugurada, e a oeste, que nós fizemos, você interligou as 10 autoestradas que chegam em São Paulo. Bandeirantes, Anhanguera, Castelo, Raposo Tavares, Régio Bittencourt, Imigrantes e Anchieta, Ayrton Senna, Dutra, Fernão Dias. O Carlos Klein disse que foi a Salles e voltou no Réveillon. Andou 900 quilômetros, passou por 16 pedágios, gastou R$80. Ele disse que não se incomoda de pagar pedágio, mas R$11,25 por quilômetro rodado, ele considera um preço alto. Não é por quilômetro rodado R$11, deve ser, o valor é menor. Mas, mesmo assim, o que nós vamos fazer? Nós vamos procurar, eu já disse isso, vamos fazer uma revisão dos 12 contratos de concessão de rodovias, respeitando o contrato, mas ele verificando o equilíbrio econômico-financeiro. Qual é a diferença? Respeitando o contrato, mas revendo o contrato. Se você romper um contrato, vou fazer da minha cabeça aqui, reduz pela metade o valor, vai perder na justiça. Foi o que fez o Paraná, o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Aí volta tudo e ainda tem que indenizar as concessionárias. Sai mais caro. Sai mais caro. O equilíbrio econômico-financeiro é você verificar e tentar, nesse reequilíbrio e até, de repente, prorrogando o prazo do contrato, fazê-lo de forma mais vantajosa para quem utiliza a rodovia. Por exemplo, o índice, nós queremos mudar o índice. O IGPM, este ano, vai dar 11%. Quer dizer, então, o IGPM é que corrige as concessões, como o IGPDI corrige a dívida do Estado pelo governo federal. Porque tudo isso é da década de 90, onde você usava IGPM e IGPDI. Mudou o Brasil, é outra realidade, juros mais baixos, você tem outro critério. Nós queremos mudar o índice em todas as concessões. E a outra, tentar, prorrogando o prazo de contrato. De outro lado, reduzindo a margem, reduzindo o espaço das empresas, você conseguir ter uma situação mais vantajosa. O secretário dos Transportes foi escolhido e tomou posse com essa missão de trabalhar junto com a Artesp para analisar os 12 contratos. Se os contratos podem ficar mais baratos, se os pedágios podem ficar mais baratos, é porque nós estamos pagando valores altos demais? Não, era outro momento, né? Quando você fez a concessão na década de 90, a taxa Selic de juros era 30%. Mas eu digo o seguinte, isso que o senhor pretende fazer agora não poderia ter sido feito há 1, 2 anos, porque há algum tempo vem se reclamando que esses valores estão muito altos. Tem um outro dado, as últimas concessões feitas, aliás, a última está sendo adjudicada hoje. Ela já está num novo momento, ela vai ser um parâmetro até. As últimas concessões vão ser até um parâmetro para a gente poder estabelecer uma renegociação com os contratos antigos. Essas negociações agora, ou essas discussões agora, levam em consideração aquele modelo que o governo federal tentou implantar na concessão de estradas, pelo pedágio mais baixo, pelo preço mais baixo? Como é que é essa relação? Não, a licitação ela já foi feita, né? Então você não tem... As novas licitações, sim, elas sempre são agora pelo pedágio mais baixo. Essa que está sendo adjudicada, que é a do Rodoanel, da asa leste e da asa sul, ela já é no modelo de menor pedágio. Aliás, o deságio foi de 63%. Ele foi muito positivo, foi muito bom. E nós vamos usar esses parâmetros para tentar rever os antigos. Governador Geraldo Alckmin, o Jaime Silva fala aqui sobre o plano de expansão e ele disse que em 2008, tanto Kassab como Serra foram
lá na região dele e disseram assim, ó, a linha Brasilândia e São Joaquim vai ser desenvolvida, vai ser realizada no metrô. Eu pergunto ao senhor o seguinte, vai ter alguma revisão no plano de expansão elaborado no governo Serra? Não. Antônio, né, o nome dele? Jaime Silva. Jaime Silva. Não, Jaime, nós vamos cumprir todo o programa. Agora, vamos por ordem. Linha 4 do metrô é que está sendo executada. Já foram entregues 2 estações, Paulista e Faria Lima. Nós pretendemos, no menor prazo possível, estou tentando antecipar o que puder, entregar mais 2, Butantã e Pinheiros, depois entregar mais 2 no segundo semestre e ter toda ela inaugurada até 2012. São 11 estações de metrô, linha 4. Depois a linha 5, que tem recurso, financiamento externo do Banco Mundial e do BID. A licitação foi anulada, está em fase de recurso das empresas, termina dia 14 de janeiro agora. Aí, se não tiver como resolver, vai ter que abrir uma nova licitação. Mas tem recurso. O que ele está falando... ele está falando aqui de Brasilândia e São Joaquim. É a linha 6. Essa precisa, então, linha 4 terminar e entregar. Essa está na linha coluna 5, lá dos sonhos. Ainda. Essa tem que terminar o projeto executivo, que ainda não tem, licitar a obra e a gente buscar recursos para fazê-la. É na ordem. Primeiro a 4, que nós pretendemos entregar totalmente. A 5, licitar o mais rápido possível. E a 6 também licitar, mas vamos buscar financiamento externo. Bom, voltando ainda, mantendo essa questão voltada para o metrô. Nós temos enfrentado nesses últimos tempos, na região metropolitana de São Paulo e em São Paulo em especial, sérios problemas de superlotação no metrô de São Paulo. Quer dizer, atrasos, problemas na manutenção, inclusive, em função de tudo isso, dessa movimentação. A demanda do metrô subiu muito. Como é que, com a velocidade de investimento que nós temos, nós vamos conseguir resolver esse problema? Essa é uma ação isolada, essa é uma ação que vai ter que ser feita junto com a cidade de São Paulo, olhando o sistema de transporte de ônibus também. Como é que vai funcionar essa conversa? A integração dos modais é importante. Você não vai ter... o metrô é o alimentador, mas você tem que ter um sistema de ônibus alimentando as redes de metrô. O que eu até conversei com o prefeito? Nós vamos fazer uma linha nova de metrô, novos monotrilhos, enfim. Isso valoriza a região. Então isso permite você subir os prédios. Este ganho, inclusive, desse aumento de altura de prédio, tudo isso poderia ajudar a viabilizar novas linhas de metrô. Você pegar Singapura, pegar em outros países, cidades-estado, a questão imobiliária, ela ajuda a viabilizar o metrô também, porque você traz uma grande valorização para muitas regiões. Nós vamos fazer, além da 4, 5 e 6, a linha 17, que vai ligar Jabaquara até o aeroporto de Congonhas e vai até o Morumbi. Essa já está licitada, houve também um problema jurídico, nós estamos tentando resolver o problema jurídico e independe da Copa do Mundo. Por quê? Porque interessa chegar o trem até o aeroporto de Congonhas, você poder ter uma ligação ferroviária com o metrô, com o aeroporto de Congonhas. O senhor está falando daquele monotrilho. Monotrilho. Que vem sendo discutido. VLT. Só que o senhor diz assim, vai valorizar o entorno. O pessoal lá na região do Morumbi, seus vizinhos lá agora, não acho exatamente o contrário. Neste caso, que ele é suspenso, se for bem feito urbanisticamente, pode não criar problema. Mas no caso... Se for bem feito, pode não criar problema. O senhor não deixou uma visão tão positiva assim. Mas sempre que você tem um elevado, que você tem uma obra elevada, é óbvio que não é que ela é mais barata. Por que você não faz enterrado como é o metrô? É custo, né? É questão de custo. Nós somos um país rico para poder fazer tudo enterrado? Ou nós podemos ter via suspensa e poder fazer mais, poder ampliar mais depressa e verificando, se tiver grandes avenidas mais largas, isso não causa tanto problema. Ali naquela região, inclusive, isso vai ser difícil de fazer. Enfim, o monotrilho, ele previsto, ele faz Jabaquara, aeroporto de Congonhas, Paraisópolis e Morumbi. O maior problema é a ligação do Morumbi até a linha 4, né? Mas é uma questão a ser discutida. Aquela que vai lá na Francisco Morato. Exatamente, na Francisco Morato.
E é necessário, eu acho que precisa ser feito. Vamos analisar, ouvir as pessoas, verificar direitinho, trajeto, de repente enterra um trecho, nós vamos avaliar com cuidado. Mas é uma obra importante. A outra é o Expresso Guarulhos. Eu pretendo fazer a primeira PPP do meu governo levando o trem até Guarulhos. Vamos falar desse Expresso Guarulhos logo depois do repórter da CBN. A gente volta a conversar aqui do estúdio da CBN, na internet, no www.cbn.com.br. Daqui a pouquinho a gente volta para esse último trecho da entrevista com o governador Geraldo Alckmin. 10 horas e 30 minutos. CBN São Paulo. Atenção, emissoras da rede CBN. Top de 5 segundos. Em Brasília, 10h30. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Quinta-feira, 6 de janeiro de 2011. O Banco Central aumentou o percentual do depósito compulsório para frear a queda na cotação do dólar. Com isso, a autoridade monetária espera diminuir a especulação bancária apontada como motivo para a desvalorização da moeda americana. O depósito obrigatório será de 60% do valor da posição de câmbio vendida que exceder 3 bilhões de dólares ou o patrimônio do banco. A confiança do setor registrou aumento de 0,3% entre novembro e dezembro, segundo a Fundação Getúlio Vargas. A alta veio depois de 3 quedas consecutivas. Entre os itens que compõem o indicador, o índice da situação atual teve valorização de 5,7% e atingiu o maior nível em 2 anos. Por outro lado, a taxa que mede as expectativas registrou queda de 4,4%, menor patamar desde junho de 2009. O Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar do Rio de Janeiro realiza a operação para ocupar os morros da Matriz, do Quieto e de São João, na zona norte da cidade. A 14ª Unidade de Polícia Pacificadora será instalada na região. Segundo a Secretaria de Segurança no Rio, 12 mil moradores serão beneficiados. Um relatório da organização Anistia Internacional denunciou a ocorrência de estupros nos campos de desabrigados no Haiti. O documento afirma que as gangues armadas se aproveitam da falta de policiamento para atacar as mulheres mais vulneráveis. Cerca de 1 milhão de pessoas ainda vivem de forma improvisada nos acampamentos desde o terremoto que atingiu o país em janeiro de 2010. O dólar comercial está em alta de 0,41%, cotado a R$ 1,682. O euro tem queda de 0,16% e vale R$ 2,199. No horário de Brasília, 10 horas e 32 minutos. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. CBN São Paulo. Estamos de volta no CBN São Paulo, falando ao vivo do estúdio de internet da CBN, aqui no estúdio a presença do governador Geraldo Alckmin. E nós temos recebido, evidentemente, uma série de questões, seja pelo twitter.com/miltonjung, seja pelo próprio e-mail milton@cbn.com.br. E eu falei que boa parte vinha falando aqui sobre educação, mas o número de perguntas e questões sobre transporte também é grande. E há algumas questões relacionadas a isso, o que o senhor começou a falar no bloco anterior, quando o senhor ia falar da ligação para Guarulhos. O secretário Jurandir Fernandes, ele era quase que um entrevistado frequente no CBN São Paulo. Todo final de ano nós conversávamos com o secretário e eu perguntava assim, e aquele trem para Guarulhos? E aquele trem para o aeroporto de Guarulhos? Cada ano tinha uma mudança, um projeto, dava um passinho para frente, 10 para trás, etc. e tal. Isso vai andar algum dia? Esse trem vai existir? E aí nós não vamos nem falar em aeroporto mais, porque a cidade de Guarulhos precisa disso. Isso. Então qual que era o problema? À medida que você faz um expresso aeroporto, e vai fazer com a iniciativa privada, PPP, a primeira pergunta, eu vou ter o 3º terminal em Cumbica? Porque isso é questão de demanda, eu vou fazer um contrato por 30 anos. A outra pergunta, eu vou ter um trem de alta velocidade, um trem-bala, para competir comigo? Enquanto você não resolver essas questões, dificulta. Nós vamos fazer o Expresso Guarulhos. Independe do aeroporto. O aeroporto nós vamos ajudar o governo federal para ligar Viracopos, Campinas,
São Paulo, Campo de Marte, Cumbica, Guarulhos, São José dos Campos, Rio de Janeiro, Galeão. Então nós vamos ajudar o governo federal. A licitação deve estar saindo agora em abril, que é o TAV, o trem de alta velocidade. Não são muitos horários e é para ligar aeroportos e ligar regiões metropolitanas. O que nós vamos fazer, independe disso, é o Expresso Guarulhos, para atender uma cidade de 1,5 milhão de pessoas e o seu entorno, ali Arujá, Santa Isabel, toda aquela região. Isso nós vamos fazer com o dinheiro do Estado e é um projeto prioritário nosso, pode cobrar. Tá, e isso é projeto para quando? É para ser lançado... Ou eu vou fazer mais 4 entrevistas, uma não, por ano com o você secretário não faz, falando sobre esse assunto. Você não faz um expresso em 24 horas. Nós vamos imediatamente formatar a PPP, preparar o projeto executivo, desapropriação e lançar o edital. Já que o senhor falou aqui, e nós falamos em 2 vezes aqui, nós passamos por cima aí da questão de Copa do Mundo. O senhor falou, esse investimento independe de Copa do Mundo, etc e tal. Nós falamos de aeroporto, lembra a Copa do Mundo. O Rafael Prats, que é nosso repórter aqui na CBN, ele queria que o senhor falasse o seguinte, sobre a presença de São Paulo na Copa do Mundo. Quer dizer, o senhor, o Corinthians tem capacidade de resolver o problema financeiro, construir estádio para abertura, ou São Paulo vai ter que preparar um plano B? Eu acho que o Corinthians tem condição. Veja bem, são 2 coisas. Uma é, São Paulo vai estar na Copa do Mundo, não tem a menor dúvida. Aliás, nós queremos a Copa do Mundo, o Congresso e ser a sede da parte de imprensa da Copa do Mundo. E o Congresso que antecede a Copa do Mundo. A discussão é a abertura. Você tem que ter um estádio de 68 mil lugares, que hoje não existe. Todo o encaminhamento é para o estádio do Corinthians, que é um novo estádio, lá em Itaquera, e nós já vamos agilizar a linha 3, trem, acesso, rodoanel, tudo para ajudar que ele seja feito. Eu falei ontem com o Ricardo Teixeira, ele está no exterior, está voltando do exterior, e na semana que vem nós vamos nos encontrar. Eu acho que está super bem encaminhado para o Não precisa de plano B? Nesse momento não. Acho que é melhor nem pensar nisso? É melhor nem pensar. Eu acho que está super bem encaminhado. Né? O Corinthians tem marca para poder captar dinheiro, você tem os recursos também do BNDES à disposição, e o que eu defendo? Que o governo do Estado deve fazer coisas permanentes. É melhorar o metrô, o trem, segurança, acesso, Jacopêssego, rodoanel, saneamento, tudo que precisar. Que o equipamento, o estádio, aí deve ser feito com recurso privado. Deixa eu falar com o senhor aqui sobre a área de saúde. O Carlos Soares pergunta como é que o Estado pretende cobrar as consultas e atendimentos de pacientes que têm um plano de saúde. Olha, é importante responder ao Carlos Soares o seguinte. Hoje, o que acontece? Se alguém é atendido, por exemplo, o Estudo Câncer de São Paulo, que é um modelo, referência internacional, qualquer pessoa que tiver que ser atendida vai ser atendida, desde que encaminhada, casos mais complexos e tal. Quem é que está ganhando hoje? É a seguradora, porque o doente é atendido na rede pública, ela cobrou, o doente pagou, ele tem direito a um seguro-saúde e ela fica com o dinheiro. Agora, quando esse doente é atendido na rede privada, ela paga a rede privada. O que nós queremos? O ressarcimento. Até porque com esse dinheiro eu vou atender mais o SUS. Eu não vou aumentar o atendimento de quem tem seguro. Eu simplesmente, os que já estão sendo atendidos de graça... Não vai criar 2 portas no hospital? Não, não vai criar. Não vai criar. O que nós vamos fazer é simplesmente ter o ressarcimento. Olha, quem foi... A gente calcula... Por que isso nunca funcionou? Porque o senhor mesmo, na outra administração, já falava sobre esse assunto. Isso já funcionava no INCOR. O INCOR já tem isso há muito tempo, o Hospital das Clínicas. A rede pública de saúde não. Mas a rede pública não. Por quê? Porque nós o tempo inteiro ficamos cobrando do governo federal. Vocês têm que cobrar das seguradoras, vocês têm que cobrar das seguradoras. Como a coisa não se resolve, nós resolvemos nós mesmos cobrarmos. Então o Estado vai cobrar das seguradoras e com esse dinheiro nós vamos poder ampliar os serviços, ter mais hospitais, exames, qualidade de serviço e tal, e melhorar o atendimento para a população do SUS. Hoje quem está ganhando são as seguradoras. Nós queremos o ressarcimento do Estado para investir mais na saúde. O senhor sempre chama atenção para o fato de nós temos centros de excelência na área de saúde aqui em São Paulo, e não é mentira. Temos alguns centros de excelência. Agora, o cidadão continua tendo problema para ser atendido,
na primeira entrada, tem problema para marcar exames, para fazer cirurgias com filas enormes. Muda-se como isso? Entregando as instituições todas para as organizações sociais? Não só isso. Eu não acho que só a gestão de uma unidade vai resolver. É preciso hierarquizar o sistema. O professor Giovanni Cherry, que é o diretor da Faculdade de Medicina da USP, a tarefa dele é hierarquizar, ajudar na hierarquização do sistema. O atendimento primário precisa ter mais resolutividade. Ele não pode só encaminhar o doente para frente. Mas faz isso como, então? Capacitação dos médicos, condições de trabalho, melhorar a resolutividade do atendimento primário. Expandir os centros de especialidades, e em algumas regiões do estado é o hospital mesmo, e determinados tipos de doença. Vamos dar um exemplo prático do que nós vamos fazer, que precisa fazer e hoje é uma dificuldade. Saúde mental, tratamento de dependentes químicos. Se você quiser internar hoje uma pessoa com dependência química, seja álcool ou seja droga, você vai ter grande dificuldade. Então nós vamos fazer um investimento maior nessa área para ajudar. E a gente tem um certo preconceito em relação ao doente mental, né? E especialmente dependência química. Não, isso é doença como qualquer outra. O Luiz Tranca escreve aqui pelo Twitter assim: pergunte ao governador como é que ele vai fiscalizar o percentual que as OS, que são as organizações sociais, poderão explorar comercialmente nos hospitais públicos. Não, elas não vão explorar comercialmente. Apenas o doente que for atendido, se ele tiver seguro-saúde, você vai ser ressarcido pela empresa. Não vai ter nenhum aumento. Em média, isso dá em torno de 15% a 18%. Não vai aumentar 1%. 15% a 18% é a média, mais ou menos. O que nós queremos é que esse ressarcimento seja feito para a gente ter mais financiamento. Eu lembro de várias entrevistas que eu fiz com o governador Mário Covas, na qual ele dizia sobre a preocupação que ele tinha com o Detran de São Paulo. E tentou, inclusive, usar, através do governo eletrônico, formas de controlar o cenário lá no Detran. E ontem eu recebi um e-mail de um cidadão que pediu para não ter o nome dele, evidentemente, divulgado. Ele é dono de uma autoescola. E ele diz assim: que mudanças o governador, entre várias coisas que ele escreveu, mas ele queria saber que mudanças o senhor pretende fazer no Detran para que ele tenha orgulho de dizer aos amigos que trabalha com autoescola. Porque ele diz que hoje, quando ele fala isso para os amigos dele, as pessoas ficam olhando e dizendo assim: ah, você paga propina. Ele quer saber quando é que ele vai poder olhar com orgulho, porque trabalha numa autoescola, e saber que a relação com o Estado, ela é confiável e ética. Então, eu quero responder a ele o seguinte: primeiro, informatização, você ter absoluta transparência, eficiência no trabalho e tirar da polícia. Hoje só tem 3 estados no Brasil que o Detran está ligado à polícia. A polícia tem que fazer segurança pública. Mas por que com a polícia não funciona? O que acontece? Não é que não funciona. Na realidade, pode melhorar muito. Nós vamos liberar mais de 1.000 policiais, delegados de polícia, investigadores, escrivães que estão no Detran. E vamos colocar o Detran onde deve estar, que é na Secretaria de Gestão, né? Esse é o estudo que está sendo feito, e com padrão poupa-tempo. Deve ficar na Secretaria de Gestão mesmo ou não é decisão ainda? Não, nós criamos um grupo de trabalho, já teve a reunião anteontem. O senhor já está influenciando as opiniões lá? Tem uma outra tese de ficar na Secretaria da Fazenda. Da Fazenda. Mas eu acho que, vamos aguardar o resultado, mas acho que a tendência é ficar na Secretaria de Gestão, onde está o poupa-tempo. Nós queremos que o serviço tenha eficiência, rapidez, transparência, e a polícia vai cuidar de segurança pública. Por que não se consegue transparência na mão da polícia? O que acontece? Não consegue. É que não é tarefa primeira da polícia cuidar de Detran. Quer dizer, no fundo é um apêndice na polícia. Isso é um apêndice. Essa é uma mudança para esse ano ou mudança... Para ontem. Se pudesse fazer ontem, já teria feito. É para esse ano, claro. Tá certo. Governador Geraldo Alckmin, eu quero agradecer a sua gentileza de conversar com a gente aqui no CBN São Paulo, nessa primeira entrevista que a gente tem com o senhor como governador novamente, né, do estado de São Paulo. Lembrar apenas uma mensagem que eu recebi pelo Twitter de um cidadão, não tenho mais o nome dele aqui infelizmente, que ele disse assim: a impressão que eu tenho com o governador Alckmin é que ele só deu uma saidinha do palácio para tomar um café e já voltou. É a sensação que o senhor tem agora voltando para o Palácio dos Bandeirantes?
Não agora, nesse momento, mas voltando ao governo? Olha, eu estou mais vivido, mais amadurecido, mais experiente e mais consciente da responsabilidade de não decepcionar a população, fazer um governo sério, responsável. Não tem mágica, mas vai ter trabalho, honestidade, eficiência permanentemente. Muito obrigado, governador, pela sua gentileza de conversar conosco aqui no CBN São Paulo. E obrigado também a todos vocês que mandaram suas mensagens. A gente segue aqui na programação da CBN, agora lá no estúdio da Rádio CBN. CBN São Paulo. Em pauta, os assuntos de interesse dos moradores da maior cidade do país: segurança, transporte, saúde e educação.